Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Inspector. Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire! Aqui quem fala é o Mozende, campeão da Libertadores 2013. E eu sou a Patrine. E hoje falaremos de Inspector, a minha série predileta. Quer dizer, não é minha série predileta, mas é minha série de coração. Uma série que eu amo, que eu adoro. E falaremos de Inspector com um cara que a gente obrigou ele a assistir todos os episódios para também participar desse cast, que é o Alexandre Landucci. Assistir sem ser pago, ainda por cima. Todo mundo. Mas foi bom, pode falar. Não, eu quero abrir minha participação com um desabafo. Música de desabafo, por favor. Música de desabafo do Ratinho. É o seguinte. Eu sei que qualquer coisa... Eu não sei, só falei do Ratinho porque foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Mas é o seguinte, eu ando percebendo que as pessoas não comentam nos podcasts do Sempu, nos Sempucasts, e mal dão bola. Então eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte, eu posso falar o que eu quiser nesse podcast, e como ninguém tá ouvindo mesmo, ninguém vai nem se preocupar se eu começar a falar mal do Fire, por exemplo, que eu tenho certeza que depois de terminar de assistir o Inspector, chegou à conclusão que perdeu muitas horas do dia dele assistindo. Essas foram as palavras de Alexandre Landucci, o homem que conhece Beto Jamaica e compadre Washington. Opa, conheço sim. Olha isso, cara. E a Mama Brusqueta, claro. Também. Sempre bom ter gente importante e famosa. O compadre Washington fala tudo pá, com você assim também? Tudo pá! Eu gosto muito. Não, na verdade eu encontrei e apenas o cumprimentei. Eu fiquei tão chocado com a presença dele, do mestre Yoda brasileiro, que eu fiquei sem palavras perto dele. Que hora de abertura. Bom, a maior abertura da história. Esse é um cast histórico, pois vocês chegaram às 2.500? 2.500. As 2.500 curtidas no Facebook. Isso sem a gente fazer muitas promoções. Então, Quase nenhum. é uma grande conquista pro Sempu. A gente agradece a cada um que deu um like pra gente lá. Divulguem pros seus amigos para o Sempu crescer cada vez mais. E quando a gente chegar em 3.000 curtidas, vocês já sabem, vai ter outra manchete, outra série da manchete. Outra manchete. O Fire acabou de prometer que vai ter uma nova manchete. Então ele vai criar um canal de televisão de manchete. Alô, Jonas Bloch. Jonas Bloch. Que a ver? Ué, ele era o dono da manchete. Jonas Bloch, ator, coitado dele. Não tinha um Bloch que era dono da manchete. Adolfo Bloch. Isso, que é pai do Jonas Bloch, não é? Claro que não. Pariu. Eu também achava que era familiar. Mas o Jonas Bloch é pai da Débora Bloch. Ele é, mas eu acho que eles não são parecidos. Cara, vocês vão entrar na Wikipédia Entra aí, pra procurar sobre Jonas Bloch. Jonas Brothers. Jonas Bloch. Brothers. Entra aí, Vamos lá, que a gente ainda tá na abertura, hein? Olha aí. Não tem nenhuma referência ao pai. Ele é sobrinho neto paterno. Aí, toma essa. Ó, chupa, Landucci. Sobrinho neto paterno, não é o filho. Ele não tinha nada a ver com a TV, tanto é que ele mal trabalhou na manchete, embora ele tenha feito Pantanal. Você quer que eu diga toda a filmografia do Jonas Bloch? Não, obrigado. Por exemplo, ele fez grandes sucessos da televisão brasileira, por exemplo. Ele fez Sétimo Sentido, ele fez Top Model, ele fez Corpo Santo, ele fez vários episódios de Você Decide, ele fez Mulheres de Areia. Ele era quem no Mulheres de Areia? Em Mulheres de Areia, Jonas Bloch era Walter Hartmann, o alemão. Ah, claro. O alemão. Lembrei do alemão. Em A Viagem, ele era Ismael Novaes. O alemão. Eu não assisti a Viagem, eu assisti o Mulheres de Areia, Oportunidade. Mozinha, que é malvada, o mozinho. A outra minha irmã, idiota. Você é a Raquel? Frota, eu acho que o melhor personagem que fez da vida dele É o único personagem da vida dele, vamos ser Além sinceros. do circo, né? É um circo. O ruim do Jonas lá, cara, é porque ele apela muito no Twitter, né? Dá bloco em todo mundo. Eu vi essa chegando, chegando. É, Carlos Alberto de Nóbrega te mandou um e-mail, pode checar aí. Ai. Beijo, Carlos Alberto. A força invencível de Inspector se manifesta pela fé, amizade e pelo verdadeiro amor.
Essa é a polícia de emergência do século XXI. Vamos lá, o Inspector. O Inspector foi uma série que marcou como a primeira das 3 séries que tem essa temática de Rescue Heroes aí. Eu sempre gosto de falar no início desse cast de séries antigas, que eu tinha a recordação da memória, apenas ela. E eu tinha uma recordação assim muito boa de um Inspector. E graças a Deus eu não me decepcionei reassistindo. Excelente. Já ganhou muitos pontos comigo. Isso é muito bom, eu não me decepcionei com o Spectre. Achei cansativo muitos episódios. Mas eu acho que é o mal que sofre das séries oitentistas, de não ter um fio de história onde cada episódio complementa alguma coisa. Eu acho que outra coisa que a gente também pode levar em consideração no caso de quando a gente reassiste, é que normalmente a gente reassiste e vê pelo menos, sei lá, uns 3, 4 episódios por dia. E assiste durante uma semana, 2 semanas. 2 dias. A gente assiste numa sequência muito mais frenética do que passava na televisão. Na televisão era um por dia, né? Então isso realmente incitava, um por semana. Então incitava a criança a querer ver o próximo, a aguardar o próximo, essas coisas todas. Agora não, a gente veio vendo tudo numa sequência e realmente, se você pegar qualquer produção, né, uma novela, uma série qualquer dessas, e for ver numa sequência rapidão, fica realmente pouco cansativo. Eu discordo de certos pontos com você, Patrícia. Diga. Porque eu acho que as séries atuais, tanto Tokusatsu, até mesmo séries americanas, elas conseguem te envolver mais. Eu acho que é o mal da série antiga, do protocolo Sentai que tem em todas as séries antigos. Eu acho que o problema frenético é esse. Claro que você assistir muito, você já não aguenta ficar assistindo a abertura toda hora, mas eu acho que o problema é a série antiga em si. Tanto que quando você chega na reta final, ela já fica te empolgando. Porque dali pra frente vai acabar. Já começa a fazer uns episódios sequenciais, que tem, né, continua no próximo episódio, eles já usam uns mecanismos mais interessantes lá pro final. Bom, de cara, essa série me chamou muita atenção, porque a gente vinha lá dos Metal Heroes, Jaspion, Shaider, Charivan, não sei o que. Era uma coisa que ia pro espaço, monstros fantásticos, não sei o que. E o Inspector falou assim, não, a gente é mais pé no chão, a gente tem situações muito mais reais. Eu acho que isso que me chamou muita atenção, da proximidade. Claro, não existem robôs fodas igual o Biker e o Reiter, mas é muito mais próximo de um bombeiro, de um policial, né, de um grupo de investigação, né, e isso me chamou muita atenção. Eu podia ser aqueles caras. Olha, eu defino o Spectre em Tóquio contra o crime para crianças. É isso aí. Lembra daquela série Nova York isso. contra o crime? Isso. É basicamente isso. É o Tóquio contra o crime para crianças, né? Não tem uma grande profundidade nos personagens, mas tem casos da semana, como vocês falando, tem a questão de ser mais cansativo, né? São 49 episódios, são muitos deles protocolares no caso da semana, historinha fechada e tal. Alguns desses casos da semana são bacanas, são bons, outros não são, mas é o ritmo da época, né? Se você pegar em todas as mídias, né, como é que eram as séries dessa época, em todos os lugares do mundo, você vai perceber que era desse jeito. As séries americanas também eram assim, também eram os casos fechadinhos e tal, e de qualquer forma a gente tá falando de uma série policial, tá, é uma série policial pra criança, claro que é pra criança, mas não deixa de ser uma série policial. As séries policiais tinham essa preocupação, assim como todas as outras séries, de terem historinhas fechadas, que se resolviam no próprio tempo da história, Sim. sem grandes repercussões sequenciais. Então, por exemplo, se o carro explode, você não vai ficar 4 episódios com os caras sem carro. Não, o carro vai resolver tudo no mesmo episódio. No Inspector tem, por exemplo, só um episódio duplo, que é justamente o episódio quando o carro explode, se eu não me engano. São 2. Não, são 2, é o último e tem o outro também que é o carro explode. São os E 2 tem episódios. também dos caras clônicos lá, dos clones. São 3. São 3, Isso. são 3 episódios. São 3 episódios duplos pouco, em né, 49, é pouca coisa. Eu acho que hoje em dia você teria feito a série de uma forma que quando você tivesse o que o pessoal chama de metaplot, né? Isso. Que é o plot grande que acompanha toda a temporada, enquanto as pequenas coisas vão acontecendo ali, isso vai ser desenvolvido nos personagens. Hoje em dia faria mais ou menos assim. Os Tokusatsu atuais também é a mesma coisa. Elas têm a ideia longa e vai tendo vários arcos que vai, tipo, contando a história devagarzinho. Tem o protocolo ainda? Tem o protocolo ainda. Eu acho que hoje em dia o mercado é muito mais competitivo, você tem que manter a pessoa atenta a isso, né? A gente tá falando de uma série que passa uma vez por semana.
Então, talvez, isso também tem a ver com a questão, vamos ficar um pouco mais profundos e filosóficos aqui, essa coisa da mudança que a gente está falando de uma série mais dos anos 80, ali, começo dos anos 90, tem muito a ver também com a evolução da percepção que as pessoas têm sobre a capacidade das crianças, né? Se nos anos 80, anos 90, não, vamos fazer a historinha bem simplesinha, 20 minutos e tal, porque isso, mais que isso fica um pouco difícil demais, a criança não vai conseguir acompanhar. Hoje não, hoje você tem episódios que vão acompanhando isso não só na questão do Tokusatsu, mas em todos os desenhos animados. Você pega desenho animado, sei lá, de super-herói, é desse jeito. Você tem os arcos são fechados, não é mais aquela coisa de super amigos, onde a historinha era fechada. Você pega qualquer animação sequencial moderna, os episódios são tipo uma novela mesmo. E os temas são mais densos, né, Mandu? São mais densos, e isso também tem a ver com isso, né? Apesar que o Inspector tem alguns episódios, não são todos, mas alguns episódios que você tem temas mais intensos, mais densos ali no meio. Não são todos, né? Porque em meio a 49 episódios, tem que eu fiz aqui da minha análise, das minhas anotações, todo mundo fez anotações, são muito bonitos, todo mundo com papelzinho na mão. Eu selecionei aqui, acho que tem uns 5, 6 episódios que realmente são mais complexos. Tem alguns muito engraçados, tem outros que são bizarros, ideias absurdas, bem típicas japonesas, né? Tipo ladrão, travesti e etc. Nossa, ladrão, travesti. Antes de Wizard já tinha um travecão aí, tá vendo? Tem ladrão, travesti, aquele episódio dos velhinhos, os velhinhos hippies no asilo que querem fazer um foguete. Cara. Tem umas ideias na série que são muito engraçadas, são engraçadas, né? É aquela coisa do nonsense. Eu até acho divertido. Meio alguns episódios que não são bons, né? Que, enfim, eles não conseguiram acertar. Mas na maioria das vezes, na maioria dos episódios, pra proposta que eles colocam, são bons episódios. Se fossem refeitos hoje, talvez funcionaria ainda. Se pegasse esse mesmo texto, essa mesma ideia, desse uma mudada ali, talvez no Hiker e no Biker, apesar do Fire me odiar por falar isso, porque eles não são mais funcionais por hoje em dia, né? A criançada não ia aturar. Não ia aturar um robô que anda com o peito no chão. O robô que chora, cara. A prova disso é que o Axiom W, ele vira uma moto, só que que vira mesmo. Vira uma moto mesmo. Isso é um negócio legal. Isso é um negócio legal da gente. Esse é um negócio legal da gente falar, que muita gente que vai ouvir o podcast tem a visão nostálgica, né? Tem aquelas 2, 3, 4, 5 pessoas que não assistiram o Spectre ainda, que ouviram falar e que não... Então, para essas pessoas que ainda não assistiram, que não tiveram esse contato na infância, vão assistir com a cabeça fria, né? Com a cabeça sem uma... E vão ter esse contato hoje, né? Virgens, exatamente. Com o que aconteceu com a série hoje. Como ela, enfim, se desenvolve. Tem que ter ciente disso, que a série foi feita na década de 90. No início da década de 90. 91. Então, é uma série que ela tem ainda resquícios da década de 80 e que ela é para aquele público daquela época. Exatamente. Onde aquilo lá era totalmente inovador. Um robô com uma roda no peito que anda. Aquilo lá era, nossa, porque eu lembro que dos personagens principais, pra mim, eu não gostava mais do Fire, não, eu gostava mais do Biker. Lógico, porque... E uma questão técnica até, eu não faço ideia, mas deve ter sido um negócio bem trabalhoso, porque fazer o robô andar, não sei se é mas pode ser que tenha alguém ali com alguma coisa puxando, ou mesmo construir um modelo, ou construir um modelo para andar, mas mesmo em termos técnicos, é um negócio bem feito, né? As armaduras dos Inspectors são todas muito bem feitas. Ainda hoje são bem feitas. Tem problemas de movimentação, né? O Biker andar parecendo que ele tá fazendo polichinelo e o Hiker parecendo que ele tá prestando continência, com o braço aberto, né? Mas isso é da época. Hoje em dia, certamente, não seria feito desse jeito. Mas essa coisa visual da série, ela ainda me convenceu. Apesar de ser anos 90. Convenceu bastante, inclusive. Eu acho o voo do Hiker também muito bem feito pra época, cara. E eu ficava procurando um fio ali e eles conseguiram esconder bem. É uma série bem produzida. E parece natural o voo dele. Não me parece nada artificial quando ele voa e leva o... A Toei, eu não sei se ela não é idiota, ela deve ter feito uma pesquisa de mercado antes de produzir o Inspector, mas é um tapa na cara, porque até então não tinha sido feita nenhuma série de resgate. Todos os Metal Heroes eram do espaço, ou então era policial. Então assim, o Inspector falou assim, peraí, deu certo o Giban,
que é policial. Vamos fazer um policial agora de resgate, onde os vilões são palpáveis, são cientistas, são robôs. É o mais perto da realidade. Ladrões, o negócio mais perto da realidade, igual você falou mesmo, mais perto da realidade. Mas a sacada é muito boa, assim, tanto que deu certo que teve 2 sequências depois. Exatamente. Que, né? ao mesmo tempo que os temas são assim, mais próximos, mais cotidianos e tudo, a gente consegue ver realmente da temática ser para criança mesmo. Por exemplo, tem logo no primeiro episódio, um dos policiais, enquanto tá tendo uma perseguição com o caminhão, ele simplesmente é atropelado pelo caminhão e se fosse uma coisa próximo do real, ele ia se machucar ou ele ia morrer. Não, ele cai pro lado com o olho revirado, fica com os cabelos em pé e com a cara preta de fumaça. Mas é engraçado isso. É pra criança. Mas é engraçado o que você falou, porque essa questão do ser caricato e ser mais sério, e ser mais pé no chão realista, é engraçado porque tem alguns episódios que ele é caricato e tem alguns episódios que ele é sério. Exato. E aí você falou, por exemplo, do primeiro episódio, logo no 4º episódio, que é um dos melhores, e é logo no começo, que é... Eu tava achando a série bem mais ou menos, mas, puxa, isso aí vai ser difícil assistir até o final. Porque se for ficar nessa coisa bem infantil mesmo, vai ser difícil. Mas aí aparece esse 4º episódio, que é o episódio que tem um assaltante, que começa, os caras estão no prédio, e aí a menina tá de refém, e de repente ela cai, se machuca todo, precisa de um transplante ou sangue, alguma coisa assim. E o único cara que pode fazer isso é o irmão, só que ela não sabe que ela tem irmão, porque ela não sabe que ela foi adotada. E aí esse irmão tá assaltando um banco, e aí os caras têm... Pô, é uma ideia muito encaixadinha, muito redondinha. E que é pé no chão, porque aí o cara tem que... eu não quero saber dessa menina, nunca vi, o etc. Tem que salvar bandido, né? Tem que salvar o ladrão. Tem e aí que entrar no relação de família, né? Isso, tem que se meter num assunto que não é deles, e aí tem que tentar convencer o cara a aparecer no hospital pra ajudar a menina. Enfim, é legal isso aí. Não, mentira, eles não se conheciam, não é que eles não se conheciam, eles eram crianças e um foi adotado, a menina foi adotada e ele não foi adotado, e por isso ele tem uma mágoa com isso, etc. Então, é um negócio também mais complexo. Ao mesmo tempo que você tem um policial que é atropelado e não morre, né? Ou episódios absurdos, como o episódio anterior, que é o da cobra, que a gente vai entrar mais pra frente, que esse é impagável. Mas tem essas coisas mais sérias mesmo, né? Tem episódios mais sérios, tem episódios que funcionam bem. Infelizmente não é regular porque tem muito episódio, cara. Esse acho que mas é o aí que eu acho que o ponto interessante é esse, Landucci, não ser regular. Porque, por exemplo, você faz uma série com uma carga dramática muito grande, você não vai agradar muito. Eu não falo nem de questão de ser carga dramática muito grande, porque eu entendo, é criança e tal. Mas eu falo da regularidade, porque tem episódios bons que são só simplesmente engraçados, cara. São episódios que são, enfim... engraçados, mas que não são... Esse, por exemplo, do assaltante travesti, é engraçadíssimo, é muito engraçado. O cara começa como travesti, a dublagem é ótima, ajuda também. É maravilhosa a dublagem do ladrão travesti. E ele com aquela verrugona na cara, pintada. Pois é. E é um episódio até que nada demais, assim, né? Depois se envolve com uma trama um pouquinho mais complicadinha e tal. Mas é engraçado, mas o que eu falo de regularidade é essa, né? Os episódios, eles não são lineares. Tem bons episódios e tem episódios mais ou menos. Se fosse uma série menor, com menor número de episódios, ele seria melhor. Talvez deixa de ser mais. Exatamente. E vai ser que é aquele negócio, as séries, elas têm que ter aquele bloco de 40 e poucos episódios. Exatamente. Pra poder dar margem pra outro. Eu acho muito interessante também um episódio onde o Reiter, ele meio que se apaixona pela menina. Sim. Não por amor, mas se apaixona que vai na livraria, que ele pega o livro. Tem um carinho por ela, né? Uhum. Tem um carinho muito grande por ela. E ele, tipo assim, gosta muito. Tipo assim, eu acho que o Spectre, ele, tipo, por mais que os robôs, o Biker e o Reiter, sejam ciborgues, eles deixam muito entender que eles têm sentimentos. Sim, tanto que tem o episódio também do Biker que ele se apaixona pela moça e a moça é ladra e daí ele chora. É o Vicky, o robô apaixonado. Ele chora e é muito, muito coisa, porque ele fica num dilema meio humano, mas tem uma explicação. O cara explica depois, na hora que leva ele meio que pra oficina, fala que o circuito dele ficou meio alterado. E no final explica, a menina não sabe que ele tá chorando por causa dela. É bem legal, bem legal. A forma como eles fazem
o robô ter sentimento, né, de alguma forma. É aquela coisa que o pessoal tava falando, não funcionaria hoje, mas pra época deve ter sido muito bacana. Assim. Sabe o que eu comparo, assim, assistindo, que me lembrou? As tramas, a maioria das tramas não são ruins, não. A maioria das tramas são bem pensadas. Isso. Me lembrou, quando eu era pequeno, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas tinha uma coleção, talvez vocês tenham lido na escola, que era a coleção Vagalume. Pô, eu tô olhando pra ela aqui. Eu tenho ela na minha estante, cara. Então, me lembrou bastante as tramas nesse tipo de coisa, que eram tramas para crianças, mas que tinham uma preocupação em ser mais do que simplesmente robô fazendo piada e o carinha tirando o capacete suando, entendeu? Tem uma preocupação em fazer alguma coisa mais do que isso, em ter mais destaque para os personagens e principalmente, como a gente está falando de uma série para criança, passar mensagem. Aí você passa mensagem de todo tipo. A favor da natureza, tratar bem os animais, tratar bem os idosos. Tratar bem os idosos. Ter da poluição, porque tem a irmã do Liuma lá, ela fica pelejando na hortinha dela lá, mas a usina arrebentou a terra toda. Então, eu acho que são todas, tipo assim, são aquelas pequenas liçõezinhas de moral, querendo ou não, pra educar as crianças. Eu anotei aqui, ó, eu tava até, isso é bem legal que o Landucci falou e eu também pensei nisso, então a gente percebeu mesmo. A série é voltada nitidamente, né, pro público infantil, mas ela não trata a galerinha como idiota. Aí tem essas preocupações mesmo, ambiental, com adulto, com tratar bem os mais velhos. Fiorudia, né, que trata, eu acho que trata mesmo como idiota. A gente logo falou do episódio, você vê como a série começa legal, apesar do primeiro, do segundo e do terceiro episódio serem mais ou menos, a partir daí melhora. A gente falou do quarto episódio que é do assaltante, mas logo no sétimo tem o episódio do pai alcoólatra. Tem o pai alcoólatra que é perseguido, que foge da cadeia, os caras que fogem da cadeia, e aí a filha é sequestrada, e ele tem que parar de beber, e no final ele para de beber pra conseguir ficar com a filha. Então, pô, é um assunto sério pra caramba, cara. E no meio disso tem ação, no meio disso tem a intenção. E aí tem o episódio, logo depois tem o episódio do cachorro. Meu predileto, cara. Eu amo. Meu episódio predileto. Eu já tive um pastor alemão, cara. E assim, falou desse, tem aquele episódio que o passarinho da menina é morto por vingança, que os caras atropelam ele de moto. Então, o cara larga a gangue pra ajudar a menina. Cara. Exagerado, né? Ele pega um fuzil e atira um cara. Mas ok, né? E é legal porque, assim, mostra aquela coisa assim, até lidar com a perda de alguém ou de alguma coisa que você gosta muito, sabe? Não, é uma coisa assim, não estão chamando vocês crianças de idiotas. A gente quer coisas que podem acontecer, quer mostrar. Né? Tem uma lá que o menino aceita uma coisa de estranho e se dá, acho que é uma maleta e se dá muito mal por isso, né? Eu acho que são todas essas coisas, é tudo aquilo que seu pai fala com você em casa. Só que é muito mais divertido, né? Com robôs. Só que não é chato igual seu pai. Isso. Tem também algumas coisas mais adultas, por exemplo, que eu não sei se a gente já pode entrar nesse aspecto. Vamos lá. Que é aquele episódio que eu acho muito bacana, que é o do robô Brian, o robô americano da polícia. Cara, eu adoro. Aquilo é um monte de referência à diferença de como os japoneses lidam com a violência e os americanos lidam com a violência. O robô Brian é um robô com cara de bruto cutudo nos anos 80, cara. Tá muito claro pra mim a quantidade de crítica social, nem um pouco sutil, que tem nesse episódio especificamente, a forma como se lida com a violência nos Estados Unidos. Isso não é ruim não, é porque é bem feito, fica bem feito, você percebe claramente. Uma fala, exato. Ele voltou dos Estados Unidos assim, ele não era assim, ele voltou violento dos Estados Unidos. Exato, então também tem essa questão, essa coisa de também mostrar uma sociedade diferente, né? A gente tá fazendo um podcast muito sério, mas é porque esses temas estão na série, né? São temas que fazem parte dos episódios. Por mais a gente faz, eu acho que, se eu não me engano, o Renato citou isso no cast de Japão, o japonês é xenofóbico. Pra caramba. Ele é patriota, ele não gosta muito de estrangeiro, não. Ele trata bem, mas ele não gosta muito de estrangeiro, não. Então, eu acho que a crítica, ela nesse episódio é foda. Me lembra também, de longe também, esse episódio, me lembra um pouco de Robocop. Muito. Que curiosamente deu origem ao Giban. Então você vê como é uma coisa esquisita, né? Toca a Hakuna Matata aí, o ciclo sem fim. O ciclo sem fim, né?
do Brian, cara, apesar dele ser muito violento, eu achei ele um robô, o design dele muito bonito e eu queria que ele tivesse continuado na equipe, sabe? Eu achei que seria bacana, seria uma mudança, né? Seria um acréscimo interessante pra série. E é que eu falei, né? O visual dos personagens do Spectre é muito bem feito, ainda funciona muito bem, sim, principalmente os capacetes. E aqui, uma coisa que não sei se vocês notaram, o Brian, desculpa, parece que eles reaproveitaram a armadura do Magaren. Parece bastante, né? Vocês falaram de protocolo, já que eu toquei nessa coisa da armadura, vocês repararam coisas óbvias, né? De coisa de protocolo de Super Sentai? O Biker é amarelo, logo ele é engraçadinho. E o Hiker é mais macho, digamos assim, aí ele é o verde. Responsável. Ele é o segundo em comando, então ele é o verde, né? E o vermelho então, também tem essa coisa. E óbvio, o vermelho é o líder sempre, né? Uma coisa muito foda que eu acho no Lyuma é na transformação dele. É sensacional falar que ele não consegue ficar por muito tempo na armadura. Eu ia comentar isso. Se ele ficar muito tempo, ele pode morrer. Que a armadura afeta, tanto que ele fica na armadura afeta no último episódio lá, que ele fica com uma dor de cabeça. Tá sabendo que lá é só no último episódio que vai tacar dessa aí, mas tudo bem. Mas, é verdade, né? Só no último episódio que eles lembram disso. Não, fala durante vários tô falando da dor de cabeça. Ah, tá, achei que... A dor de cabeça, tipo assim, só afeta no episódio, mas tudo bem. Ele transformando, tirando, mostrando que fica suado, às vezes ele vai fazer um treinamento ele desmaia. Humaniza demais o herói. Deixa o herói 100% humanizado. Apesar dele ter uma armadura de robô, né? Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro é isso mesmo, o Mozart já até falou. E é uma coisa interessante que, assim, eles usam muitas vezes esse negócio da armadura só tem 1 minuto, ele não vai aguentar. Então ele fala assim... Você cria um sentido de urgência pra ele. Ele precisa resolver aquilo, senão não vai dar pra resolver. E outra coisa que é legal é que ele só pode transformar no carro, sabe? Então tem hora que ele tem que se virar sem se transformar, cara. Ele tem que pedir pros outros segurarem a barra pra ele, enquanto ele vai lá no carro transformar. No primeiro episódio foi muito importante pra mostrar qual que é o clima da série. Porque primeiro aparece as policiais lá, depois aparece o Biker e o Reiter pra tentar segurar o caminhão e aquele ciborgue, e só no final o Lyuma transforma em Fire. O que ele tá falando aí? A gente é uma equipe, não é o Fire. O Fire ele também aparece, mas é toda uma equipe trabalhando junto, cara. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei na série, porque quando a minha lembrança, eu vou ser bem sincero, eu vi muito pouco o Spectre quando eu era pequeno. Já tava saindo da fase Tokusatsu e não peguei muito, não vi muito. Sim. Mas a minha impressão, minha lembrança era que era só o Fire, assim, era uma coisa Fire mais os outros caras. E pelo contrário, cara, os personagens coadjuvantes, tanto é que em vários momentos da série, em vários episódios seguidos, enquanto o Fire e o Biker e o Hiker vão fazer uma coisa, as duas outras policiais estão investigando uma outra coisa que vai dar resposta para que eles consigam achar o cara que eles estão procurando, o bandido e etc. E essa coisa da dor de cabeça é uma grande sacada, porque ela é provocada, isso já é um spoiler, mas enfim, né? Eu não tenho nem falar que a gente entrou tanto, né? Tem 20 poucos anos. Spoiler de 20 anos, mas tudo bem. Que a dor de cabeça dele é causada pelo aparelho do médico maluco, do cientista louco do primeiro episódio. Do primeiro episódio, isso eu acho fantástico. É uma grande sacada pra fechar, pra fechar o ciclo, pra dar um ar de unidade. Olha só, aquele primeiro episódio lá do cara, olha só o que aconteceu com ele. Ele foi estruturando o metabolismo do cara até o limite, onde ele não pode mais usar essa armadura. Então é uma grande sacada. Claro, como o Mozart tem razão, isso poderia ter sido mais sutilmente sendo introduzido na série, né? Aos poucos isso poderia ter acontecido. E não simplesmente no último episódio, puta dor de cabeça, neurisma, né? Um lance assim do nada o cara tem. Diz que o cara tá morrendo. E tal, mas é legal porque eles não renegam os primeiros episódios, né? Eles trazem o cara de volta, eles trazem isso de volta pra concluir e fechar bem a série. Eu acho bem legal. Eu acho que das séries da Toei, o Spectre tem muito disso. Dos Tokusatsu todos antigos, eu acho que a que tem mais unidade de todas as séries é o Cybercops. Nós vamos falar isso no cast de Cybercops. Uma coisa também que eu acho foda, por exemplo, o chefe Shunsuke Masaki, eu reconheço ele como chefe. Muito sério. Cara, um sujeito que tem uma frase dessa. Exato, o sujeito que chega e tem uma frase dessa. A arma não é feita pra atirar no ser humano, mas na maldade que o domina. Toma. Tá faltando isso aqui no Brasil.
O cara diz isso num determinado episódio. E eu anotei a mesma frase. Porque é uma frase sensacional, é uma frase maravilhosa, é uma frase... O cara que fez essa adaptação em português e teve a honra de dizer essas palavras, podia botar isso na lápide dele quando ele morreu. E a voz dele dublada é fantástica. Lioma, leve essas pessoas para fora. Ele fala com uma falda. Lioma, é muito importante que você salve a cidade. Vou contar pra vocês um caso aqui. Lá vem. Causos do Mozart. Eu sou um amante muito grande de RPG. Por um segundo eu achei que ele ia falar, eu sou um amante muito bom. Aí eu ia falar, não precisamos saber. Profissional. E eu gosto muito de jogar RPG e eu adoro Vampire. E eu fiz a cidade de Vampire, pra quem entende é uma Camarilla. E tinha o príncipe, que era o vampiro mais fodão lá, o líder de todos. E vou revelar aqui, o Luiz conheceu esse príncipe. E a Ana também, porque eles jogaram. Sim. O príncipe da cidade é o Shunsuke Sakai. É o mesmo estereótipo. Note que quando ele começava na série, no RPG, ele começava pausado. Com uma voz imponente, pausado. E, assim, ele é muito foda, velho. Ele tem a cara de líder. Não é um cara que fica em cima de um trenzinho dando volta, não. Falando nisso, ninguém mandou a foto no trenzinho até hoje. Ninguém mandou a foto. O que comprova aquilo que eu falei, que ninguém tá escutando isso aqui. Né? Olha só, Mozente, o que você falou isso, você reconheceu um chefe nele. A gente reconhece um chefe nele porque quando ele pega na arma... Ui! Quando ele pega na arma, ou quando ele... Vamos melhorar essa cena. Quando ele entra em ação, que é poucas vezes, não é sempre, você fala assim, puta merda, agora fudeu. Agora, se o cara entrou, é porque... E aí você fala assim, nó, agora o bicho vai pegar. Tem um episódio, não sei qual que tá na floresta. Isso. Que tem o vilão que ele vai e sacar pro cara e ele resolve tudo sozinho. O que eu anotei aqui foi o episódio 32. Eles têm que entrar no computador central do Inspector, que foi meio invadido lá, hackeado. Tem um sistema todo de segurança. Trava também. Tem um sistema de segurança para que nenhum ladrão entrasse. Só que esse sistema de segurança tá contra o Inspector. E o Fire fala, não, eu vou. Só que aí acho que o Fire também não tá podendo mais ficar na armadura. Ou tem que fazer uma outra coisa. Lá de fora o chefe fala, não, eu que vou. Ele vai, leva um couro, ele leva tiro pra tudo que é lado, sangra, mas continua e vai até o final, até conseguir desarmar o computador. Ele fica numa sala, é uma cena muito sufocante, ele tá sozinho na sala, aqueles tiros, e ele cai no chão, ele levanta de novo. É muito, muito, muito bacana. Chefe que vai pra porrada, cara. Sim. Ele não fica só sentado mandando nos Ele caras. é tipo o chefe, como é que chama, dos Changeman? O... E-book, né? Então ele é o cara que vai pro pau. E ele pontua a nossa tese antiga, que o Inspector é uma equipe onde todos se ajudam. E só fazer uma referência ao Sargento E-book, ele é um cara que deve ler bastante. É isso que eu pensei também. Puta que pariu. Ele lê na web, né? É um cara moderno. Exato, A gente falando ainda do Biker, eu lembrei de um detalhe muito legal. O Biker ganha uma moto depois, né? Não faz muito sentido. Não, faz sentido porque... Faz sentido sim. Alguém olhou pra ele e falou, cara, não dá pra ser um robô com um pneu no peito. Porque que roda na rua. Ele ganha a moto e quando ele ganha a moto, o Reiter fala com ele assim, você precisa de algo mais veloz. Então, acho que a velocidade da moto é mais veloz que a velocidade dele moto. Cara, eu andando sou mais rápido que ele. É verdade. Mas... É a moto mais lenta do mundo. Um detalhe que é legal nisso aí tudo é que ele ganha a moto e o que é o guidon são as lanças dele, né? Que ele encaixa lá. Cara, eu procurei em todos os episódios pra ver se ia ter algum que ele tava pilotando a moto e as lanças iam estar nas costas. Não tem nenhum. Eles tiveram um cuidado de continuidade muito bacana nisso aí. O continuista ganhou um extra por isso aí. Ganhou sim. O que eu acho legal é quando o Fire ganha lá a Gatling Gun dele lá, a metralhadora giratória. Isso. Eles tiveram cuidado também de dar um power-up pra cada um, pro Biker e pro Reiter. É verdade. Você falou de upgrade, tem que falar do carro, né? Porra, o Squad é um dos carros mais legais do Tokusatsu. Que ele ganha um upgrade, né? No episódio 13, que é o Liuma morreu. Esses títulos de episódio... Sempre tem que ter alguém morreu, né? E você sabe que o cara não morreu, vai pro episódio 13, o cara não vai morrer. Não vai, ainda mais o Fire. Não, a não ser que isso seria muito culhão, né? Tirar o protagonista, mudar, botar outro cara, né? Mas isso eles não fariam. Mas esse episódio especial não é um episódio muito legal, não, porque ele apresenta a criatura mais insuportável da série,
que é aquele robozinho. Ele é lindo, eu adoro não, ele. Ele é feio, ele é inútil e ele é chato. Não é inútil. Demitaz, não é? Ele salvou uma criança na mochila, eu gosto Isso, dele. cara, ele teve uma importância num episódio que a criança é presa no banheiro, só que o Fire colocou ele dentro da mochila. Então ele entrou lá e foi. E ele tem o mesmo formato de capacete de todos os outros robôs, cara. Eu acho muito legal. Ele levanta o visor, porque ele parece uma bala meio lá de Recife. Eu acho muito legal ele discutindo com o biker, eu acho muito divertido. Ei, amiguinho, você é abusado, hein? Aí ele vai ele. Agora, o Fire e o Biker e o Ryder, os três têm uma ligação bacana e, assim, cada um é completamente diferente um do outro, né? Assim, é legal isso. Não é aquele grupo todo mundo igualzinho. Legal, combatemos coisas. Mostra essas diferenças e dá uma certa divergência ali, alguma discussão por causa disso. É legal essas diferenças. E as meninas também são diferentes, né? Aquela que é dona do café. Uma é bonita e a outra é também. Tem isso, né? Tem essa questão. Aqui é a dona do café lá, que tem o irmãozinho. Ela é mais assim, disfarce, espionar, ficar... Né, mais um negócio. Ela cai na porrada também, mas a outra é aquele policial, é a policial mesmo, né? Então contrabalanceada. Eu posso fazer um comentário sobre o penúltimo episódio? Pode, não é? Claro. Eu acho legal. É o seguinte, quando o chefe dos Mark fala que eles vão pra França e tal, eles vão pra lá, claro que é tipo assim, amiguinho, vai ter uma série de continuação, hein? Mas eu acho muito engraçado, tipo assim, é quando eles saem, assim, né? Aí tá o chefe do Martak, assim, parado na frente do computador, ele pensa, o que faltou no Inspector? Muito bom isso. Que não teve para eu colocar? Que aí tem um robô diferente, tem uma mulher que transforma no Soul Brain, então é um homem e uma mulher no Soul Brain. Então, assim, já, tipo assim, vai ser diferente. Já, tipo, induz o espectador a falar assim, vai ser uma série um pouco diferente. Mas eu acho muito legal essa ideia, assim, o que faltou no Inspector? Que não deu certo. Não, e justifica a próxima série ser melhor, né? Porque eles aprenderam com a série anterior, com o grupo anterior. E é engraçado exatamente isso. Funciona tanto pro espectador quanto pra própria produção, né? Eles chegam no final do ano e olham e falam, olha, eu acho que 2 robôs ficou um pouco demais. Esses robôs que falam o tempo inteiro talvez não fique tão interessante. Vamos tirar um robô, vamos botar outro robô, vamos botar uma mulher, né? Vamos botar policial que também se transforma e tal. Então é tudo uma questão de ou simplesmente, gostamos disso, mas vamos fazer diferente. Vamos fazer uma continuação com o mesmo chefe, porque o chefe é insubstituível, mas vamos colocar outros caras aí que funcionem, né? Agora eu não sei se o Liuma, ele ingressou como eu não lembro o nome, eu acho que é Knight alguma coisa, sei lá. Não era Fire o nome dele, não. Né? Ele volta pro Soul Brain. Eu não sei se ele voltou porque tava no protocolo pra ele voltar mesmo, ou questão de audiência. Não, Mozart, tô lendo aqui, ele volta no Soul Brain como Night Fire. Mas será que ele voltou? Agora é uma suposição, porque tava no protocolo para ele voltar por questão de audiência. Tava mal e daí pra... Eu não sei, a Toei sempre faz isso, né? No final do Charivan, Gavan e Shader, eles se reúnem, né? No episódio especial. Mas é que é negócio, por exemplo, o Gavan aparece em alguns episódios do Charivan, mas não foi audiência, porque a audiência do Charivan é altíssima. É verdade. Agora, o Gavan e o Charivan aparecem no Shider diversas vezes, que a audiência tava baixa. Porque a série é uma merda, né? Não dá pra saber. Eu tenho muito mais lembrança do Inspector do que do Soul Brain. Vocês lembram se era uma série boa, Soul Brain? Cara, a gente pode assistir e depois gravar um cast, cara. É verdade. Soul Brain teve apenas uma exibição, isso eu sei, que eu acho que passou só uma vez, não repetiu não. Já tava acabando tudo, sabe? Porque o Inspector, ele ficou de 94 a 97 na manchete. Até a manchete falir. O chefe fica até o X-Draft, né? Que é a terceira parte. E a terceira. Que não passou aqui. Não passou aqui. X-Draft é aquele dos caras vestidos... Não, esse é o Blue SWAT, né? Dos caras vestidos só de capacete e... Esse é o Blue roxo, SWAT. Isso. Blue SWAT, os caras usam roxo. Tudo bem. No X-Draft, eles já mudam o protocolo mais, porque são 3 homens que vestem armadura. E o chefe já vira... É a brincadeira do sabonete, essa daí, né? Vestiário tenso, né? Vestiário tenso. Mas voltando às temáticas do Inspector, uma coisa que eu reparei bastante é que quase sempre está relacionada à vingança. Vocês também repararam isso? Tem vários episódios de vingança. Quase sempre o bandido
sofreu alguma coisa, ou igual vocês falaram, aquele menino não foi adotado e a irmã foi. O ladrão do cachorro lá, que o cachorro tirou a bomba do lugar. Mas eu acho que... Sempre tem esse negócio. Eu acho que isso tem muito a ver com o criador da série, que é o Shinomori, né? Que ele sempre põe vingança nas séries que ele faz, né? E é engraçado pensar que foi o Shinomori que fez, que o cara tem... Putz, ele cria tudo diferente, Kamen Rider, Sentai, não sei o que, minha avó nua, mas, cara... Que isso? Ele tem uma cabeça, cara, muito criativa. Os temas são muito diferentes. Tem episódio até de zumbi no Spectre, cara. Cara. Sim. Que é um episódio que... E tem um monte de coisa bem parecida com o filme trash, assim. Exato, exato. Não tem como você não reparar no ver o episódio, acho que é o 17, eu acho. Que tem filme, parece um filme de zumbi, não tem como você não reparar. Então é muito criativo as ideias dele em relação às coisas temáticas, as coisas que ele usa pra colocar e tal. Esse episódio da frase do massacre também é um negócio da vingança, né? Os caras armam um plano contra a polícia, com a arma dele e etc. Então também tem a ver, o tema é muito bem explorado. Agora, eu acho que é legal a gente também citar que tem alguns episódios que são impagáveis, né? Vamos lá. Tem o episódio, acho que o primeiro episódio realmente engraçado, que é tão absurdo, é o episódio da cobra. É o 3. Segundo ou 3, né? O terceiro. Que chama, o episódio tem um nome bonito, chama Valor da Amizade. Olha só. Uma cobra, né? Que é uma ideia absolutamente absurda, que tem uma cobra que é roubada, os ladrões são ridículos, que eles perdem uma cobra. Eles são ridículos, perdem a cobra. Você rouba a cobra e ela foge. Eu sei onde você quer chegar, Landucci. Exato, porque tem um momento impagável. E aí a cobra aparece no campo de beisebol, tem uma molecada jogando, né? Isso. E aí tem uma criança que tenta desafiar o amiguinho a pegar a cobra. Isso. E aí o molequinho chega e fala: fica aqui, Minoru, até que eu volte com a cobra na mão. Isso é uma série pra criança, cara. Não dá pra você dizer isso, velho. Tinha maldade. Não tinha, né, Mozart? A maldade está na sua cabeça. Tá. Um outro episódio muito assim, eu achei muito nonsense. É o 38, que é um grupo de velhinhos. Nossa, o grupo de velhinhos querem... a gente falou dele agora. Eles querem acabar com as pessoas que fazem com que o Japão seja uma nação fraca. Sei. Não é dos velhinhos no asilo, não. Da velhinha que é amiga do Biker e do Hiker, não. É uns velhinhos muito parecendo uns Matusalém mesmo. Eles chamam de bruxos. Com os cabelos compridos. Isso, tem um que parece até o Edinho. Isso, exato, parece muito o Edinho. Chega no final, eles simplesmente falam, não, a nossa organização quer eliminar todo tipo de desempregado. Não, eles me deixaram muito preocupado nesse episódio. Xenofobia do eles me deixaram muito louco. Cara, eu fiquei muito preocupado num determinado momento em que um dos velhinhos fala assim: nós temos que exterminar esses gordos que só comem e dormem. Me senti atingido. Cara, eu tô de férias, eu só tô comendo e dormindo. E eu sou gordo. Mas aí começa com um cara amigo de uma delas, que tá desempregado, não consegue achar um emprego. Aí na hora que tipo uma seita, tudo bem, né? Sei lá, a cultura, querer realmente que as pessoas sejam funcionais, mas é tipo uma seita aí. É muito estranho. Tem alguns episódios que, assim, que foram os que eu menos gostei da série, que eles brincam, dão uma leve pincelada no sobrenatural. Por exemplo, cara, tem uma menina que ela é meio... tem poderes da mente, né? Consegue parar as pessoas com a mente. E tem um outro lá, cara, que é... O menino conversa com o outro por telepatia? Não, tem uma bruxa, ela toca flautinha. Puta que pariu, da bruxa na aí ela faz o menino flutuar, cara. E aí o Fire tem que se defender de uma energia da aura dela. Flauta, cara, né? É uma série muito pé no chão pra ter esses episódios assim, sabe? Por exemplo, mesmo aquele que a gente falou do zumbi, faz sentido porque é uma coisa biológica. Exato. É uma cagada biológica que alguém fez. É um vírus científico, né? Então até funciona, até não fica tão exagerado. Agora, mas esses que são só fantasma e etc, não fica bem mesmo. E aí teve até um... Mas você tem que ver a ideia do fantasma o seguinte, ó, o fantasma tá na cultura japonesa. Sim. E lá eles acreditam muito, eles acreditam tanto, tipo assim, eles acreditam que a pessoa morreu, ela fica naquele lugar lá protegendo a família. Então o fantasma lá existe, é uma cultura assim, muito forte. Pois é. Então acho que
acaba que não é nonsense. Não, mas, esse tipo de por episódio. exemplo, teve um de fantasma que foi bem legal. Por quê? Porque era um cara que ele fingia que era fantasma e tinha uns robôs lá fingindo que eram morcegos e vampiros pra afastar o pessoal e o pessoal não ir lá e matar animais na vila dele. Então aí ele brincou com o fantasma mas pé no chão. Esse negócio da Scooby-Doo esse episódio. É, Scooby-Doo. tipo isso. Agora, esse da psique e luta de aura, isso aí deixa pro máximo. Né? Lembrei qual que era. É um que é muito legal também, tem referência ao Poderoso Chefão, que o velhinho quer que o Nossa, esse é engraçado. participe da gangue lá, e porque aí é a gangue, a família e tal. Enfim, essa parte não é o mais importante que eu queria falar. Porra, vai ser autocortado na edição. Eles vão pra um lugar, tipo, sequestrado aquele menino que é amigo do pessoal do Inspector e esse menino. Os dois, assim, e aí estão meio que perdidos, não tem mais nada pra fazer. Aí um olha pro outro e fica aquela dublagem com um reverb no fundo. Agora eu vou fazer isso. Aí o outro olha pra ele, e eu vou fazer aquilo assim. Sim. Aí, tipo, eles fazem, um pula e o outro vai pro outro lado e pega a arma. E pronto, aí depois no final, eu ouvi o fulano conversando comigo, aí eu li isso é porque você tem o poder da telepatia, Oi? Que poder da Como é que telepatia. Cara, só uma coisa que eu acho muito engraçada é que tem um... Eu não vou me lembrar o nome do episódio nem o número, mas tem um ou dois episódios que eles têm um ator que é um chefão da máfia, que é um ocidental, cara. O melhor ocidental que aparece em todas as séries de Tokusatsu é o Dr. Smith em Jiraiya. Não. O melhor é quando a gente for falar um dia, se vocês tiverem coragem de assistir até o final, Giban, que é o vilão de Giban. Ele tem um pingo lá. Não, mas temos coragem, não, nós vamos assistir o Giban. Meu Deus vamos fazer do céu. um cast de Giban e não sei quando. Pode ser. Ô, Landucci, você tava falando dos velhinhos, você queria puxar mais alguma coisa? Cara, aquele episódio dos velhinhos do asilo eu falei que é muito engraçado, mas ele não é só engraçado porque ele a ideia é absurda, né? Que os velhinhos vão lá, é meio cocum, né? Eles vão pro retiro, Total. eles ficam mais velhos, ficam mais jovens, etc. Mas o final é impagável, né? Eles perseguem o vilão, que quer fazer uma fórmula secreta, que um dos velhos tem a fórmula e tal. E aí eles chamam a polícia usando balões, cara. Cara, porque... Balões. E aí não é telefone, é balão. E uma vê o balão e fala assim: Hiker, siga os balões! Porra, cada balão foi pra um lado, cara. Aí vai cada um pro lado. Dá uma ventania, né? E pronto. Final Pixar, né, Landucci? Nossa, é Pixar isso, cara. É o balão, só faltou a casa voar também. Eu não sei se tô falando bobagem, a gente pode até confirmar, mas eu acho que no episódio 20 aparece o ator do Jiraiya, Já né? confirmei. É bobagem. Não, é confirmado, Mozart, é confirmado. Eu olhei na Wikipedia. Bom. Droga. Então, ele aparece e ele é o... Pugilista. Pugilista, isso. O amigo dele... Ele é bonito, velho. Ele é bonito, sim. O amigo dele começou a usar o boxe para o mal e ele queria usar o boxe para o bem. Aí fica aquele usar o boxe para o mal. Mas é basicamente... Essas dublagens. Mas é aquele negócio assim, o boxe é uma luta, mas também é um esporte. Então se o cara pega o boxe para bater nas pessoas, ele está usando o boxe para o mal. Tem umas licenças poéticas no Spectre, que parabéns, porque os dois no final lá estão se acabando na porrada, os dois pugilistas, e aí o Biker e o Hiker querem prender. Aí vem o chefe, né, e fala assim, não, eu me responsabilizo, deixem os dois. Cara, deixa os dois se matarem, velho, que polícia é essa? E aí no final eles estão todos cheios de hematoma, é juiz de hóquei. Juiz de hóquei. Não, e o final é total Rock Balboa com Apollo, os dois mortos no chão, morrendo de rir. Que legal. Somos amigos. Agora que a gente se espancou, a gente virou amigo. Nada como resolver tudo na mão. Aprendam, crianças. Quando você tiver de mal com seu amigo, se espanquem até a morte. Mas é legal demais, tem muita coisa. E assim, o chefe, ele permite umas coisas e outras não. Do tipo, vamos usá-lo de isca, não permito. Aí no outro episódio, eu estou pensando em usar aquele cara de isca. Porra, chefe! Qual que é o seu critério? É o incoerente da porra, né? Filha da puta. O critério ele é troll, né? Ele é troll. Ele manda. Ele manda. Acho que tem dia que ele vai cheirado pro negócio, cara. Ele tem acesso, né, às drogas que são apreendidas. Isso é uma coisa legal, né? A gente não fala isso. O que eles poderiam ter feito de putaria nessa série, cara?
como diria o Alborguete, putaria, bate na mesa, né? Putaria, putaria. É o chefe, que ele é um tiozão, o Liuma, que é um cara na flor da idade, e 2 policiais, olha só. Suruba, ainda tem os robôs que são... Eu imagino o biker com aqueles 2 sabres, um em cada mulher. Tem várias variáveis, cara. O chefe só de luvas brancas e cap e pelado. E óculos escuros. A algema pendurada não sei aonde. A dona do café só servindo café, só com a bandejinha. Falando em café, precursor dos Kamen Riders, tá? Já existia um café. Café, isso, café nos Kamen Riders. Porque, Landu, não sei se você sabe, é uma tendência atual dos Kamen Riders. Deno tem, Black. Blade tem. Black tem é o café? precursor de tudo no Tokusatsu. Não sei se antes de Black teve, mas eu sei que Black tem e eu acho que quase em todos os Kamen Riders tem um café. E o precursor do café foi o Black, que o Inspector depois do Black. É verdade. É duro, hein? O Black é o precursor de tudo, cara, do tempo moderno. Pronto, vocês já falaram do personagem no cast. Isso, então, já fizeram a média com a galera. Um episódio muito divertido, que é o da equipe amadora de resgate, que é rival do Inspector. Puta merda, cara, que barda da porra. Nós cobramos muito mais barato que o Inspector, confie na gente. Mas aí tem um negócio, a menina tem um ódio pelo Inspector, né? Porque eles são os fodões, né? E eles não conseguem cliente por causa do Inspector. Mas é legal que ele mostra, assim, que... A lição que eu entendi disso foi: cada um tem sua importância. Você nem que seja salvar um gatinho, você também pode ajudar no seu bairro. Faça a sua parte, cara. É muito bem feito. Mas não precisa violência. É violência. Mas não precisa vestir aquelas roupas ridículas. Não, eu usaria aquelas roupas. O Inspector, em suma, juntando tudo, ele é um misto de porcaria com muito bom. É tipo assim, é muito bom. Ele não tem um equilíbrio, né? Não tem ele é o luxo do lixo e o lixo do luxo. Porque você vê o episódio, nossa, esse episódio é muito bom, a carga dele é ótima, a história, a licença poética, a piada, tudo. Aí vem um outro... Não diverte, não tem nenhum sentido, a piada não funciona, a ação é mais ou menos. É muito variado mesmo. Parece uma mulher com TPM, tá rindo e chorando. Boa definição. Sério TPM. Cara, eu preciso falar do episódio mais legal pra mim, que é o episódio do menino que amarra a bomba, cara, no peito. Olha, é foda, esse episódio é muito tenso. Esse episódio é muito bom, cara. E o que eu achei mais foda no episódio é que o pai dele morre, cara. O pai dele morre. Desenterrando o pai do buraco. Pois é, tipo, o Inspector tem que contar pro moleque, e mesmo com o pai morto, tem que falar pra ele que isso não vai adiantar nada, não vai trazer seu pai de volta. Cara, eu achei um negócio muito ousado pra, enfim, a série pra criança, mas também tem aquela coisa da lição de moral, né? Lidar com a perda, tem que saber lidar com ela. A lição de moral é não desenterre. Não amarre uma bomba ao seu corpo. Mas é pesado, né? É bem pesado. Eu achei, então, esse eu achei um episódio muito mais pesado do que os outros, né? Sim. E aí, em compensação, olha que coisa, como é aquela coisa que a gente tá falando do lixo do luxo, o luxo do lixo. O episódio seguinte é do Travesti Velha. Tipo, você vai de um puta do episódio sério, denso, pro episódio do Travesti Velha, que também tem uma densidade, né? Que o cara queria ser ator e tal, e não conseguia nada. Mas, porra, não dá pra levar a sério, né? É muito mais engraçado. Mas é corajoso trazer isso numa série de criança, né? O quê? O Travesti Velha? Cara, uma travesti velha. É sério, Mas ele não é um travesti, então. Você pensa que é um travesti, mas na verdade é um ator. Mas assim... Ninguém é, cara. Eu acho que se eles fossem menos corajosos, eles iam falar assim, é melhor não, sabe? É melhor colocar ele como, sei lá, um bobo da alguma coisa assim. É legal isso. Aliás, outro episódio que eu gosto muito, a gente até falou dele, que é o duplo dos clones. Tem umas cenas ali bem fortes, o de uma leva facada, rola bastante sangue, umas cenas meio de tensão, assim, meio filme de suspense, com o cara olhando por cima, assim, você vê a visão só da faca e da respiração dele. Você nunca sabe se é um clone ou se é o original. E são 2 episódios, e no segundo episódio, o Ryuma não transforma. Ele não vira Fire em momento nenhum. Então é diferenciado. É no braço ali, bem bacana, bem legal.
Eu lembrei daquele episódio, eu não sei exatamente o título, mas eu tenho o pai de uma criança está envolvido com um crime de biotecnologia, um negócio assim, e ele pergunta pro Masaki, né, em determinado momento, que eles estão tentando achar, onde é que tá o cara, etc. Ele fala, chefe, quem sabe a resposta? E aí ele fala, há uma pessoa que sabe a resposta. Ele chama quem? O criminoso. É lógico que é o criminoso. Porra. Ele é a resposta. Cara, mas é com aquela voz do chefe, cara, é impossível você... É o criminoso. É o criminoso. Cara, uma resposta pra isso é o criminoso. As pausas são muito boas, cara. Cara, mas você sabe o que é engraçado? Porque é a pausa do japonês, cara. Se for prestar atenção da voz dele, ele fala... Pra ficar, né, a dublagem igual. Aí o cara faz a dublagem e fala, porra, eu não posso falar certo. O cara faz muita pausa. Né? O cara que fez essa dublagem deve ter ganhado essa, porque, puta... Parabéns. As frases do chefe sem dar risada... Ele é muito imponente. Ele é imponente, cara, mas ele, ao mesmo tempo que ele é imponente, ele é patético, né? Claro, é. Exagerada. Eu acho aquela coisa dele... É um detalhe, nada a ver. Mas toda vez que eu vejo ele colocando a luva naquela ombreira, eu falo assim, é pra isso que serve essa ombreira que todo militar usa. Pra pendurar a luva, cara. Mas será que é pra isso mesmo? Não, não é não. Meu pai, eu já perguntei isso pro meu pai, não é não. É porque ali a ombreira é pra ter a patente dele. Ali não aparece porque ele já é a patente máxima. Mas vem os risquinhos, né? Vem ali, se tiver 2 risquinhos, o cara é tenente. 3 risquinhos, o cara é capitão. E assim vai, entendeu? Então, o cara quando não tem nada é porque ele é fodão. Ou ele é zero, recruta zero, ou ele é o beat, isso aí. Ele é o fodão da galera. O que mais? Uma coisa que eu não falei no começo, mas que eu gostaria de ressaltar, é que... Pular 2 vezes? Não. É que eu acho muito bacana o clima investigativo, não só a parte policial, a parte de resgate e tudo, mas é a coisa investigativa mesmo. Eles fazem retrato falado, tem impressão digital, tem um computador que já vai nos arquivos pra ver quem tem ficha na polícia. Sim, é uma série policial pra criança mesmo. Tem todos os elementos de série policial, é bem bacana mesmo. Mostra essas coisas, tipo um vestígio, uma arma do crime, uma coisa assim, igual o Luiz falou, CSI assim, for dummies, né? For little kids. CSI já é for dummies. CSI pra criança. Dá até pra você imaginar, né? Uma coisa bem gigantesca, um puta de um título garrafal gigantesco. Tóquio contra o crime. E aí escrito com caneta, para criança. Aí o carimbo é o para criança. A gente não falou da música, cara. Muito foda. A abertura e encerramento. Mayday, Mayday, SOS! Muito foda. E eu adoro séries que tem abertura que fala o nome dos componentes do grupo. E a cor. E a cor, cara, sensacional. Que é pra criança, né? A criança já associa. E é uma abertura muito boa que eu assisti todos os 49 episódios, eu não pulei abertura em nenhum. Olha aí. O encerramento também é bem divertido, a música. E o vídeo de encerramento do Biker lendo as coisas rapidinho, do Reiter lendo as coisas rapidinho. O Biker que já mostra mais ou menos a habilidade deles, assim, na abertura. A trilha sonora, no geral, também, quando tem as cenas de ação, as cenas mais emotivas. Eu acho, na verdade, eu acho que todas essas séries que eu reassisti, o grande trunfo de todas elas, com certeza, é a trilha sonora. Coisa, isso é um negócio que é legal de falar, porque a gente falou isso com o Renato, ele confirmou. É impressionante, a série pode ser infantil. Por exemplo, você pega uma série que a gente até zoou muito no negócio das aberturas, que é Mind Ranger, que é uma série bem pra criança mesmo. Mas se você pegar o disco, olha só o velho, né? O disco. O LP? O LP, o long play, o bolachão, e ouvir as músicas, cara, eu não faço a menor ideia do que os caras estão cantando. Eles podem estar cantando O Céu é Azul, Borboletas São Cor-de-Rosa, e Eu Amo Você. Eu amo sorvete com creme, etc. Mas a música é muito bem construída, então ela vende uma ideia de que é uma coisa mais adulta até, né? Isso em todas as séries, cara. Você pegar a série do Ultraman, a abertura do Ultra Seven, por exemplo, olha, vamos para outro extremo. Mas a abertura com orquestra, com coro, uma coisa marchada. Isso é em todas as séries, né, cara? E o Spectre, a abertura pra mim é das músicas mais bacanas. Mas olha só, as músicas que tocam são muito legais também. E a gente já tá cansado de falar aqui de como o nosso chefe é épico. Mas tem muitas cenas que ele entra e o nosso chefe, o Fire, até já
Ele tá se sentindo... Claro, eu sou o Fire. Faz parte do Inspector, né? Eu sou o Fire, mas Você ele tem aquele dente quebrado igual do Liuma? Quem dera. A trilha sonora dos episódios também. Aí eu falei, o chefe é muito épico. E quase sempre quando ele entra, toca aquela... Cara, deixa mais épico ainda. Parece que ele tá sempre em câmera lenta. Ela é rifada pros Cavaleiros do Eu Zodíaco. acho, não, ali fala que... Isso que você cantou aí não é bem saber muito, não? Não. É quase isso. A Patrick tá tocando no fundo, mas deixa o cara mais épico ainda. E eu tô lendo aqui, Wikipedia mesmo, tô lendo, que algumas músicas do Inspector foram aproveitadas do Metal e do anime baseado em mangá Sensei. É isso aí, moça. Olha aí. Olha aí, Eu tô assistindo vários episódios, todos os episódios, por exemplo, essa música cantando é a música de tensão dos Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, e ela pro chefe ficou muito boa, ficou excelente. Que beleza, hein? Fiz um negócio que eu peguei as trilhas sonoras, que eu gosto muito de trilha sonora, peguei trilha sonora de quase todas as séries que eu achei. E é impressionante como as séries mais novas têm uma quantidade muito maior de músicas, cara. Tem CD duplo, 30, 40, 50 faixas de cada série. E as séries mais antigas é 12. Exato, é tipo, tem... Antigamente não, você tinha ali 10, 12 músicas no máximo pra uma série inteira. Mas eu acho assim, que cresceu também o consumo, né? Eu acho que antigamente você consumia, você comprava só o LP lá com as faixas cantadas. Hoje em dia você tem a opção de comprar o LP com a faixa cantada, o single só com a música de abertura, ela em karaokê, ela em versão rock, ela em versão jazz. E comprar um CD toda a trilha sonora só com as músicas, temas da série, tema de luta, tema de investigação, tema de trama, tema de suspense, tema de terror, e por aí vai. Eu acho que uma série hoje em dia lança no mínimo 4 CDs. Você se vangloria tanto de ser parecido do Fire, não sei o que. Eu queria duas coisas. Primeiro saber... Parecido não, porque o Fire não é gordo. Então... Não, mas é meu espírito. Cara. Então, isso eu ia falar, né? Você tem essa dentição maravilhosa do glorioso Liuma. Eu fiquei muito chateado quando minha mãe me colocou pra usar aparelho, porque eu perdi a dentição que era idêntica ao do Fire, cara. Olha, e é daí que vem seu apelido? Não. Ele é um japonês bonitão, ele é boa pinta, mas os dentes, pelo amor. De boca fechada, ele é muito bonito. Na hora que ele tira o capacete, faz o Elsev lá, porque eu mereço. Na hora que ele... Aí não, eu tenho um... Ele faz o quê, Elsev? Eu tenho que falar disso. Elsev, porque eu mereço. Deixa eu falar, eu tenho que falar disso. Eu sou um cara que eu tenho uma essência quase homossexual. Sério, assim, não. Ninguém percebeu eu sempre elogio homens, eu admiro corpos malhados. Não, até que então. Mas assim, eu vejo, sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo a nuca do Mozart. Mozart beija a minha, a gente raspa barbas, né, juntos. Então, eu sou um cara que tem assim. E tem duas cenas em toda a web, toda a história do mundo, de coisas audiovisuais que me deixam, assim, suado. Né? Uma delas é a cena de voleibol do Top Gun, que eu completamente forte, suado, jogando vôlei. Let's go, se abraçando, areia, nossa. E a outra cena, cara, é quando aquele maravilhoso do Liuma tira o capacete e balança o Elsev dele. L'Oreal, porque eu mereço. Cara, que cena, toda vez eu choro, escorre uma lágrima dos meus 2 olhos, se é que vocês me entendem. É muito bonito, cara. Olha, eu fico assim, meu Deus, que homem. Ele nasceu pra ser o Fire. Aí na sequência ele dá um sorriso e ferra tudo. Não. Eu queria ser aquele capacete. Eu queria ser aquele... Eu acho que você queria ser a virilha dele, talvez. Eu queria ser o protetor peniano. Se o rosto dele tá molhado e o cabelo daquele jeito, velho. Imagina dentro Nossa, cara, vontade de levar todas aquelas cuequinhas suadas pra casa, cara. Que coisa linda. Fire, Liuma, ator que faz o Liuma, que eu não lembro o nome, onde você estiver, eu te amo, cara. Você também. Então eu vou aproveitar, já que virou uma Marília Gabriela, uma cor. Ator. Cantor. Uma frase. Eu tô aqui com o Alexandre Landucci. A minha frase é: a vida é bandida, ela te dá na cara com a bota de ferro. Tem que falar a frase pro chefe Shunsuke Masaki da arma. Repete aí. A frase, vamos repetir. Vou pegar aqui a frase de novo. Ele diz: a arma não é feita para atirar no ser humano, mas na maldade que o domina.
Que frase, é muito bonito, Chico Xavier. Eu acho que devia colocar essa frase sua assim num rodapé de assinatura em fórum. Eu acho que é uma frase social. Fazer uma tatuagem. Tatuar em nádegas. Tatuar em nádegas. Bonito. E no meio das nádegas um cano, né? Pera aí, Landucci, calma aí. Eu falo que eu tenho um leve... Faz uma tatuagem do cano, Você vem me falar que vai colocar um cano na bunda. Tá merda. Você que falou. Cano fumegante. Você que falou que quer fazer uma tatuagem nas nádegas. Faz nas nádegas. Aí eu entrei na brincadeira e falei, faz e aí, a tatuagem nas nádegas. Na brincadeira e o cano entrou. Olha só. Mas eu queria fazer, falando sério agora, é uma curiosidade minha que eu nunca te perguntei. De onde veio o seu apelido Faia, cara? Cara... Por que isso, Faia? Não, é o que eu tô te falando. Eu adoro Jaspion, Changeman, aquela coisa toda. Da geração manchete, da nostalgia. Mas o Inspector, cara, ele me pegou de surpresa mesmo, porque foi uma coisa totalmente diferente. Eu não vi essa coisa nem no Cybercops, porque o Cybercops vai pro futuro e volta, não sei o que, tereréu, e tem uma coisa meio assim, né, um pouquinho mais fantasiosa. O Inspector não, eu não tinha visto nada parecido. Foi muito legal assim, e eu acho que eu tava na época muito empolgado, e por coincidência eu consegui ganhar o Fire de brinquedo, que eu não pedi, meus pais me deram, sem eu saber. Eu ganhei as lanças lá do Biker também, essa eu pedi. Ganhei o Handapper, que é a algema. E aí, cara, foi marcando nisso e aí eu empolguei muito. Foi a série que criança com problemas. Ele pediu as lanças e a algema. E eu ganhei. O que ele fazia com essa lança e essa algema nos amiguinhos? Feitiços infantis. O boneco ainda eu ganhei o Fire, aquele grandão que você põe a bateria, aperta os botões, ele fala as frases em japonês, infelizmente. Então, cara, foi assim a série que vamos dizer que eu tive mais contato, que eu assisti mais vezes também, porque meu pai gravou ela quase toda pra mim em VHS. Então era a que eu tinha pra reassistir o tempo todo. Então marcou muito pra mim a série. Aí daí que eu tinha que criar um apelido pro podcast e virou Fire. Foi isso. Que bonito, né? Bonito. Eu achei que tinha uma história edificante. Eu tava no leito de morte, o Lyuma olhou pra mim e falou siga em frente. Sonhei com o Lyuma, né? Alguma coisa. E aí minha vida mudou. Quando eu conheci a Ana tava de vermelho, por isso vermelho, Fire. Tirei o capacete, balancei os cabelos. É isso. Nossa, Ana, por favor, não diga isso. Não faz isso, não. Os leitores não precisam saber essas coisas. Quando a gente faz alguma série que é marcante, que é a série das curtidas e que a gente acompanhou toda, é legal a gente dar nota. E eu queria que o Landucci começasse com a nota dele e o porquê, num porquê rapidinho. Cacete, eu vou dar nota logo no começo? 6,5. 6,5. 6,5, explico por quê. Porque a gente veio falando durante todo o cast que é uma série de altos e baixos. Sim. Né? Ela tem alguns altos, mas ela tem muitos baixos e ela não tem consistência, porque ela é muito longa. E eu tô vendo hoje com o olhar de um cara de mais de 20 e poucos anos, né? Pra não dar a idade certa. Então eu não tenho mais 10 anos de idade, eu não posso ver a série e me jogar pro tempo que eu tinha 10 anos. Como é que eu vejo? Eu não posso fazer isso, é impossível, não tem como saber. Então eu tô vendo com o olhar de hoje. E obviamente que qualquer um que está acessando o Samplecast vai assistir a série com o olhar de hoje. Então não me venha com essa história de que você está vendo com o olhar quando você era adolescente, quando você era moleque. É impossível. Você vai rever com o olhar de hoje, vai perceber um monte de cagada e um monte de coisa divertida que a série tem. A gente falou um monte de coisa legal, mas é que a gente tava comentando. A série é muito longa, cara. 49 episódios é demais. Uma série que é de casos da semana. E que esses casos não ganham importância no decorrer da série. A exceção da mudança do carro, da aparição do robozinho, não tem grandes evoluções. Parece assim. Que não evolui, né? O pai que fica apaixonado no episódio seguinte, foda-se, nem lembra da menina. Caguei. Então, caguei pra você. Tipo, né? É a série protocolada, né? Exato, então por isso tem coisas boas, tem bons episódios. Acho que dá ali pra gente pegar um DVDzinho simples, botar uns 3 episódios, incluindo aí o primeiro pra saber o que é a série e o final. Você tem ali uns 13, 14 episódios muito bons. Agora os outros, os quase 30 episódios, são mais ou menos, né? E aí, enfim, não tem como a gente eu achar pelo menos que é uma coisa espetacular. Patrícia? Em homenagem ao Galo Doido, minha nota é 8. Olha aí. Galo Doido nota 8. Galo Doido nota 8. Não, mas o Galo Doido, se fosse hoje em dia, seria nota 1000, né? Nota 1000, mas nota 8. Nota 1000 só quando falar
de Black. De novo. Nossa, aí não tem jeito. Até porque o galo doido é black e white. Ele é o Black e o Ford. Ele é Black e White, ele é a música do Michael Jackson, né? Eu acho que o Tempocast vai fechar a partir de hoje. Por quê? Vamos trabalhar na Praça Nossa. Ou os que não conseguirem Zorra Total, né? É, exatamente. Praça Cast. Você é um podcast comentando os episódios de Praça Nossa, né? É isso. E eu vou ser o host, eu vou ser igual o Carlos. Não aguento. Ai, minha nota é 8, porque apesar dos pesares, eu me diverti, assim, com 90% dos episódios eu me diverti, mas é aquilo que eu falei, pra quem vai acompanhar sem ter muito tempo e até quem vai pegar uma sequência maior de episódios, aí fica meio arrastado mesmo, é cansativo e é aquela coisa que o Landucci falou, parece que você não tá indo a lugar nenhum. Parece que você tá só vendo uns episódios e tal, mas enfim, são divertidos, tem alguns emocionantes e é uma coisa que eu já falei sobre outras séries. Eu vou gostar muito que os meus filhos assistam pra ter essas coisas todas que tem de lição e até as lições mais fortes também. Da porrada no amigo. É, da porrada no amigo e tal, facada. É isso, os pontos aí que eu tiro da série é mais por esse caráter cansativo, assim, de não interligar muito as coisas. Bom, o patrão sempre encerra, né? Eu vou dar minha nota aqui. É difícil dar uma nota baixa pra uma série que eu tenho tanto carinho, né? Eu amo essa série, gosto muito, né? Mas tem episódios nada a ver, aquelas coisas que eu falei que vai pro sobrenatural, cansativo, não vai pra lugar nenhum, como a gente já falou, né? Então a minha nota é um 7,5 ou 8 aí, tô em dúvida. Vai pro 7,5. Né? Mas é muito bacana pra criança. Eu acho que uma criança que assistir hoje talvez ache um pouco chato, mas acho que ainda vai funcionar. Então é uma série que eu gosto, já falei. Tem um episódio do cachorro, adoro episódio que tem bicho. E o Squad Você devia ser muito fã de TV Colosso, hein? Nossa, adorava mesmo. Peguei o meu cachorro, vai ser o caminhão. Era uma Esse era um programa que era um colosso mesmo, né? Esse era, nossa, foi o primeiro live action de animais, né, cara? Não, tem Lion Man. Mas ao menos que animais tem um fio de pelúcia. É verdade, são animais. O Squad é um carro maravilhoso, é um carro mais legal do Tokusatsu. As armas, os equipamentos, Fire usar uma mochila que tem até oxigênio pro caso de incêndio, para as pessoas não respirarem fumaça. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana, e eu vai um 7,5, quase 8 aí por isso. Se fosse pelo tanto que eu amo a série, seria 11. Né? Mas a gente tem que reconhecer, o Landucci falou, a gente cresceu, é impossível não pensar com um cérebro de 10 anos de novo, apesar que muitas coisas eu tenho um cérebro de 10 anos. E a série é muito boa, eu recomendo a todos assistirem e aguardem o de Soul Brain. Patrão, sua nota. Então, eu sei que eu vou tomar pedrada aqui, já tô até vendo usar um follow. Negócio seguinte, eu dou uma nota 6. Nossa, pior que a minha. Nossa, estamos todos chocados. Luiz caiu. Luiz até não quer mais falar com você agora. Nunca mais. Assim, acabou a sociedade. Não tem mais tempo. Eu gosto muito de um Inspector, mas eu acho que ainda o bloqueio das séries oitentistas e noventistas é muito ruim, muito fraco ainda pra mim. Eu não consigo me acostumar muito com esse protocolo de todo episódio é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que eu acostumei com as séries atuais que quebram isso e eu acho que às vezes eu assisto as séries antigas e eu fico meio assim. Mas assistam o Spectre, como a Patrícia disse, assistam o Spectre sem correria. Pela diversão. Pela diversão, que você vai gostar mesmo. Apesar de eu ter dado nota 6, mas você pode fazer uma média aí, tem um 6,5, um 7,5, um 8. Então quer dizer que assim, eu sou chato, então eu tenho que dar nota baixa. Você é o Pedro de Lara. Pedro de Lara, novo terceiro da cast, ó. Lá vem o Fire, E viva SBT, tá fazendo jabá do cacete.
Lá vem o Mozengue, Alexandre Landucci, Você sabe que quando eu era menor eu queria participar do show de calouros, mas não como calouro, como jurado. É lógico. E o galo doido, Mama brusqueta. Bom, vamos encerrar isso aí. O Inspector é a melhor série do mundo. Depois do Black. Doido e depois do Black. Alexandre Landucci, muito obrigado mais uma vez por... cara, roubada. Muito obrigado. Eu assisti porque eu queria assistir, porque fazia muito tempo que eu não via nada. Me diverti com algumas coisas, outras nem tanto. Acho bacana. Eu queria só fazer um último desabafo de novo, porque eu acho que esse episódio, como vai falar de alguma coisa nostálgica, vai ter uma boa quantidade de comentários. Ou não. Ou não. Mas eu acho que vai, porque geralmente a gente tá vendo isso aqui. Mas eu gostaria que todo mundo que comentasse isso aqui, pelo menos ouvisse os outros, que dão um trabalho desgraçado pra fazer, que fogem um pouquinho do clichê, de um monte de site aí de download, só faz download e não tem informação nenhuma. Então, que se foda esse site de downloads aí, que fazem. Isso aí. Entendeu? E aqui os caras, pelo menos, eles vão atrás de informação, trazer alguma coisa a mais pra vocês. É contato que a gente busca, é pesquisa que faz. Então, se você tá ouvindo aí, fica de mimimi, vivendo ainda na sua bolha, achando que Tokusatsu é a única coisa que existiu no planeta, que o Japão só faz isso na vida, ou que só existe os Tokusatsu até o quanto você tinha 12 anos de idade, fica aí fazendo abaixo assinado pra voltar já pra televisão, coisa patética, por favor. Que vergonha, né, cara? Que vergonha do cacete. Então eu acho o seguinte, se você tem essa mentalidade, realmente o Senpu e o Sempcast não é pra você, porque aqui a gente fala tudo de um jeito divertido, engraçado, mas sempre tentando trazer alguma coisa a mais pra vocês. Os caras se matam aí, ninguém ganha dinheiro fazendo isso, e seria legal ter o retorno de vocês de uma forma direta e não apenas com comentários bobos do tipo não entendi, bababá, ou simplesmente arruma o link aí, entendeu? Ou tempo bom que não volta mais. A gente sabe que o tempo não volta mais. Que não volta nunca mais. Que tô feliz por vocês terem ganhado a Libertadores. Valeu. Você muito legal, vocês ganharam, pelo menos não foi o Corinthians, isso me deixa muito feliz. E o São Paulo, muito mais. Então, fico feliz. E é isso aí. Ô, Landucci, e pra encerrar aqui, onde mais que o pessoal te encontra, cara? O pessoal que gosta das coisas que você fala. Bom, se vocês gostam das coisas que eu encontro, eu geralmente não encontro no Senpu, porque no Senpu eu não faço nada legal. Só faço porcaria e faço piada. Só falo merda e putaria. Mas, no meu blog, blogfotografadigital.blogspot.com, lá tem as críticas dos estreias da semana. Quando eu tenho paciência e não morro de gripe, então tem lá. E na TV, que é o meu trabalho, lá na TV Gazeta, para Mulheres, todas as sextas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. É isso. Estamos lá. E em breve... E o seu telefone de contato? Qual é o telefone de contato? 6962. Chamar pra ser DJ numa festa. Isso, pra ser DJ, né? Ainda não tô. O dia que eu ganhar uma paródia, na internet, eu vou ficar feliz. Que bom, André Martins. Olha só, que bom. Tchau, gente. Que bom, o Lambertucci. Lambertucci é mamar a brusqueta. Que bom. E o Lambertucci é mamar a brusqueta. Que bom. O Lambertucci. Que bom, André Marques. André Marques fez um mocotó. Que bom, André Marques. Que fez um mocotó. Valeu, gente. Até a próxima. Palmas para o sol.